Continua em breve. Bem-vindo ao canal Liberty UA. Estamos em contato com Denis Yelizevich, empresário e político em atividade. Bem-vindo, Denis. Olá, Tetiana. Peço que se inscrevam no nosso canal Liberty UA, curtam e deixem seus comentários. Se quiserem assistir a vídeos curtos, por favor, inscrevam-se no canal Liberty TV e no canal Denis Yelizevich. Convido vocês, curtam e deixem seus comentários. O que você diz sobre a aproximação da paz na Ucrânia? Ouvimos que Zelensky fez uma declaração dizendo que em 2 meses eles vão conquistar. O russo vai tomar o leste do nosso país. E por isso a Ucrânia tem 2 meses para sair, porque se a Ucrânia não retirar suas tropas, depois as condições serão outras. O que você acha? Por que nos dão exatamente 2 meses? O que vai acontecer em 2 meses? Ou seja, os russos vão mesmo conquistar o Donbass, já que poucos especialistas acreditam nisso, ou talvez outros territórios. E por que as condições mudariam exatamente em 2 meses? Não, eles não vão conquistar todo o Donbass. Podem ter alguns pequenos sucessos nesses 2 meses, mas são insignificantes. Não quero tratar nossos territórios e vidas como se fossem apenas um pouco de cada. Isso é horrível. Em 2 meses, muitos dos nossos morrerão. Esse é o fato. Então, por que estão dizendo isso? Em Anchorage, certos acordos foram alcançados e Trump basicamente concordou com tudo isso. E aqui não há nenhuma catástrofe. Ei, não precisa gritar como muitos fazem. Foi colocada a condição de anunciar as eleições até o verão e, consequentemente, chegar a um acordo. Putin está pressionando, Putin simplesmente está pressionando e age de forma muito decisiva, porque a situação claramente desacelerou. Enquanto estamos conversando agora, teoricamente, ocorre uma conferência online entre Zelensky, Ryuta, Witchkov e Kushner. Há outras pessoas lá tomando decisões importantes, mas quero animar com algo positivo e provavelmente vou conseguir. Afinal, durante a transmissão, algumas coisas acontecem. Provavelmente falaremos sobre isso. Quanto a Zelensky e essas ações, ele tentará impedir de todas as formas. Não sei se vocês viram. Não vi a entrevista toda porque tenho juízo, mas assisti alguns trechos do Dmitry Gordon com Chi Tillerman sobre os mísseis Flamingo. Depois falamos disso. Estou acompanhando tudo. Promissão, propaganda, orientação. Estamos em guerra. Orientem os propagandistas, incitem a guerra, avisem sobre a vitória. Já passamos por isso. Só um segundo, Tatiana. 26 de abril. Então dizem que as condições não eram tão boas, essas condições também não estão claras para eles. Ainda precisamos esperar por algo, não se sabe o que, mas vemos a posição de Zelensky. Ele diz, estamos prontos para qualquer cessar-fogo, ou seja, não estamos prontos para a paz, mas para o cessar-fogo, um cessar-fogo total, uma trégua no setor energético. Ou seja, eles não atacarão nosso setor energético e não enviaremos drones para eles. Então, o que você acha? Por que Putin quer essa trégua energética? Ele vai aceitar isso agora? As festas de Páscoa estão chegando? Talvez ele concorde, por assim dizer, e faça essas concessões. E por que Zelensky exige um cessar-fogo especificamente, se isso contradiz completamente as condições de Anchorage? Sim, é uma boa observação. Isso não é apenas contradizer as condições de Anchorage. Aqui tem outra coisa. Pensem bem, deixando de lado a trégua da Páscoa, provavelmente ela vai durar 1 ou 2 dias. Isso não resolve nada. Não vão matar mais alguns dos nossos, graças a Deus, mas no geral não muda nada no conflito global. Veja, o diabo mora nos detalhes. Zelensky concorda em não atacar a infraestrutura energética da Rússia, que para a Rússia são, digamos assim, o dinheiro deles, é o sistema circulatório financeiro deles, essas refinarias de petróleo e assim por diante. Tudo que está relacionado ao gás, à indústria do gás. E Zelensky concorda. E esse é o único dano que realmente podemos causar à Rússia, além de matar o povo deles, digamos assim, um dano à infraestrutura. Zelensky concorda em não atacar, desde que não ataquem nossa infraestrutura energética. Sabe por quê? O que mais eleva a atenção na sociedade são os ataques de Putin à infraestrutura energética. Às vezes um drone Shahed entra pela janela de alguém, não é a primeira vez. Infelizmente, muitos pensam assim, principalmente os funcionários públicos, e as pessoas também já pensam desse jeito. E quando as pessoas ficam sem luz, quando ficam sem água, quando ficam sem aquecimento, aí já pensam, escuta, talvez já seja o bastante, talvez seja a hora de acabar com essa guerra.
Bem, o que esse Zelensky está dizendo, entende? Para ele, o principal é eliminar esse fator. Que tomem territórios, que matem civis, que haja perdas na linha de frente. Eu não vou atacar a Rússia. Eu estou no poder, consigo controlar. Pessoal, aguentem, vocês são patriotas. Então aguentem. Só traidores. Trump, agente Krasnov, vocês todos são traidores. São a favor de um acordo e do fim da guerra. E os verdadeiros patriotas, eles devem aguentar tudo com firmeza e, na verdade, ir para a linha de frente. Já estão preparando a mobilização feminina, entende? Por isso é importante que as pessoas prestem atenção aqui. E de modo geral, essas conversas de vamos fazer um cessar-fogo, vamos estabelecer um regime de trégua, não significam nada. Nós já discutimos isso aqui antes. O regime de cessar-fogo, qualquer militar ou civil vai te dizer, é muito fácil de ser violado. E nem precisa que no Kremlin ou em Kiev deem a ordem. Vamos violar. Um louco pode fazer isso. Alguém bêbado, sob efeito de drogas, os serviços secretos podem fazer uma sabotagem, criar um novo casus belli, e esse novo conflito, tudo isso é vazio. Zelensky faz isso porque ele quer mostrar. Eu sou pela paz, pessoal. Eu sou pela paz. Vamos tentar pelo menos alguma coisa. Mas isso não funciona. Não, a questão precisa ser resolvida apenas de forma global. Isso vai doer muito. Mas essa é a única chance da Ucrânia para o futuro. Por que Putin precisaria terminar a guerra afinal? Hoje saiu um artigo da Bloomberg dizendo que a Rússia planeja ganhar mais 40 bilhões de dólares só com o petróleo até o final do ano. Mas isso não é tudo. Os preços do alumínio e dos fertilizantes subiram. Com as sanções, países deixam de comprar esses produtos da Rússia. A Alemanha, em particular, os países da Europa, especialmente a Alemanha e MERS, compram alumínio da Rússia porque precisam dele. Dizem que não vão impor sanções sobre os fertilizantes, porque a Rússia é um fornecedor-chave, e sem isso pode haver uma catástrofe humanitária no mundo. Por isso não é necessário fazer isso. Putin vai continuar enriquecendo, por que ele iria sentar à mesa de negociações? Eu nunca disse que Putin quer a paz, mas sempre disse que Zelensky é um obstáculo para o fim da guerra. Eu vou explicar para você por que Putin talvez não queira a paz internamente, mas racionalmente. KKB, o Kremlin está pronto para isso, porque assim todas as sanções vão sendo gradualmente retiradas. Como disse ontem em um programa, repito, agora há uma guerra no Irã. Vocês mesmos citaram, compraram um pouco, retiraram algumas sanções, funcionou, agora já são 40 bilhões, agora meio bilhão por dia está entrando para o Putin, ou 380 milhões de euros por dia. E isso é só um pouco... Não, eu sou... Tatiana, isso é 10 a 20% de tudo o que está na Rússia. Imagine, tirar o resto vai custar muito, exigindo cooperação com os Estados Unidos e outros itens da lista. Além disso, entendam o principal para as pessoas, ou seja, a mensagem. Se Zelensky acabar com a guerra, perde o poder automaticamente. Se Putin encerrar, não perde. Ele sai e diz... Nós vencemos os nazistas. Olhem, fizemos a desmilitarização, dobramos o Ocidente, os Estados Unidos vieram retirar sanções, estamos trabalhando com eles. Vejam como o grande Putin fez isso. Ele já vendeu essa ideia várias vezes. Como disse, isso é ótimo para o índice de aprovação do Putin, pois na Rússia também são feitas pesquisas por várias organizações. E em princípio, mais de 60% até mesmo das pessoas manipuladas, pensem, mais de 60% são a favor do fim da guerra na Ucrânia. Isso é um indicador colossal para a Rússia, e talvez agora já seja até mais. Por isso, ainda assim, existem nuances. Sim, idiotas morrem por dinheiro, vão à guerra para a Ucrânia do lado russo, mas ainda assim são parentes de alguém e isso impacta a sociedade. Claro, a ditadura, assim como na Ucrânia, reprimiu tudo, ninguém vai se manifestar, mas isso, de qualquer forma, está presente, entende? Já faz tempo demais, tempo demais. E por isso eu acho, porque eu, claro, entendo, embora agora o Putin tenha tomado uma decisão sobre a internet, agora eles adiaram isso. Esses bloqueios são pura estupidez, até para eles. Com essas decisões, só colocam o próprio Putin em situação difícil. Vejo o fim da guerra como vantajoso para Putin em todos os aspectos. Eu repito mais uma vez, internamente ele provavelmente quer ocupar isso, ocupar aquilo, fazer desse jeito e provar ainda mais. Mas, racionalmente falando, para ele é vantajoso terminar a guerra. E eu acho que por mais que alguns pensem de forma tola, tipo, ele é como Hitler, ele não é nenhum Hitler, lá existe um pensamento muito racional.
Claro, todos cometem erros, mas não devemos subestimar o inimigo chamando-o de burro. Ele é esperto, vil, canalha e agressor, mas não é burro. Nós vemos que os russos talvez até quisessem que a guerra acabasse, mas quem não quer é o Zelensky. Pelo que você diz, os europeus dizem, vocês ainda vão lutar por mais 1 ou 2 anos. Eles têm seus próprios motivos, mas continuam comprando produtos da Rússia. Como explicar ao soldado na trincheira que ele deve resistir até o fim, defendendo até os europeus? Inclusive enquanto eles continuarem financiando mísseis russos e os militares russos? Bem, às vezes vêm militares ao seu canal, ao vivo, e muitas vezes com um ponto de vista oposto, completamente diferente. Não vou expressar minhas suposições sobre isso. Suspeito que cada um tem seu próprio interesse nisso, cada um tem seu nível de educação, de compreensão. Afinal, não há nada a condenar no estado psicológico, isso afetaria qualquer um lá. Portanto, entende? Qualquer pessoa normal que lá mesmo faz o juramento de servir ao povo da Ucrânia, que serve ao povo da Ucrânia. Ele quer voltar para casa, ele quer estar com a família dele, e a família quer que ele volte. E alguns vão conseguir, outros, infelizmente, não. Mas voltar à vida social, à sociedade, ter um futuro, entende? Isso é um desejo humano normal. Eu não vou ficar espalhando essas coisas aqui. Os militares obedecem ordens. E isso é rendição. Como viver depois disso? Tantas pessoas morreram, eu sempre digo, e ainda vão morrer mais. A continuação da guerra causa mais mortes, enquanto seu fim as interrompe. Isso é para aqueles que se preocupam, como eu e você, com a morte das pessoas, para aqueles que realmente se importam. Mas já vemos uma sociedade tão desumana que para eles entendem. A guerra revelou algo terrível nas pessoas. Hoje, li no Threads uma postagem de uma garota que se descreve como acima de tudo, esposa de um militar. Ela fez a seguinte publicação. Então, Tatiana, sobre como são os monstros, esses homens que estão sendo mobilizados, eles, resistem, eles não querem ser mobilizados. Vocês estão violando a lei. E advogados logo perguntaram, qual lei está sendo violada? Ela não respondeu sobre recusar a mobilização. E agora ela é esposa de um militar, e agora ela já está acima de alguém, acima de todos. Finalmente, chegou a hora de brilhar, e ela mostra esse lado cruel. Meu marido está na linha de frente, então todos vocês, seus desgraçados, vão para a linha de frente também, vão lá, mas tudo bem, isso não leva a nada construtivo, isso não leva a Ucrânia à prosperidade. E nunca todos estarão na linha de frente, e nunca todos estiveram na linha de frente, e além disso, já é guerra, já está em um estágio em que todos entenderam o que está acontecendo, para onde, por quê e para quê. Por isso, é triste para mim ver que estamos passando por um verdadeiro processo de autodestruição da sociedade ucraniana. E isso é muito assustador, porque eu acredito, eu tenho muitos oponentes, muitos haters, pessoas que pensam diferente. Mas, se somos ucranianos e a Ucrânia é importante para nós, então devemos encontrar forças para sentar à mesa, conversar, buscar um compromisso e viver juntos. Nos Estados Unidos, como vocês veem, a briga é político-esportiva, não é questão de vida ou morte. Ainda assim, é um país comum a todos. E são eles os primeiros que realmente dividem o país e a sociedade, mas eles não entendem isso. Não temos esse tipo de disputa, pois ninguém participa dos nossos programas ao vivo. Se alguém sabe que ouvirá algo desagradável de outra pessoa, simplesmente evita participar desses programas ao vivo. Participarão dos programas ao vivo onde serão elogiados. Se não falarem sobre o quanto eles são bons, pelo menos vão dar a oportunidade para eles falarem sobre o que fizeram de bom durante a guerra. Convidamos o deputado Venislavski 1 milhão de vezes, mas ele não quer vir até nós. Nem todas as pessoas sentem a mobilização da mesma forma. Kiev, Odessa, Kharkiv, lá existe a ilusão de que a guerra não existe. Por que ele diz isso? Porque é preciso igualar a carga sobre os recursos de mobilização. Existem vilarejos onde não há nenhum homem, porque todos foram mobilizados, enquanto nessas cidades não mobilizam, por assim dizer. É preciso igualar essa carga. Então, o que você acha? Isso realmente mostra um fracasso da mobilização, da política de mobilização? Ou é só para colocar as pessoas umas contra as outras, por assim dizer? Só um esclarecimento. Ele afirmou que nas cidades citadas, as pessoas não percebem a mobilização ou a guerra. Elas têm a ilusão de que a guerra não existe. Você repetiu, se eu me lembro bem. Ele representa a facção Golos. Não me lembro, mas acho que é Golos, se não me engano. Golos. Quero lhes dizer, Golos é uma facção, um partido de canalhas, patifes e crápulas. E Meditslavski, eu chamo as coisas pelos seus nomes.
Mas eu iria ao ar com ele sem problemas, se fosse preciso, e diria isso na cara dele, mas de forma construtiva, conversaria com ele sem esse tipo de coisa. Dizer que em Kharkiv, bombardeada desde o início da guerra, e em Kiev, as pessoas não sentem a guerra, não faz sentido. Muitos, inclusive parentes, foram atingidos, as pessoas não dormem e tiveram a saúde destruída. As vendas de antidepressivos batem recordes em toda a Ucrânia. Qualquer pessoa com acesso a essa informação, inclusive médicos, pode confirmar isso para você. No setor farmacêutico, quem agora? Os homens estão escondidos? Nós vemos dezenas todos os dias, Tatiana. Dezenas. Não é só vídeo onde enfiam uma pessoa numa van, 5 contra 1, e a agridem, atiram, espancam, matam alguém todo dia em algum lugar, empurram mulheres grávidas no chão, jogam crianças, jogam cachorros. São fascistas. E para mim, Venezlavski também é, nos campos de concentração nazistas. Fico satisfeito por ter trazido esse termo de volta ao uso. Aqueles que iam contra os seus e serviam aos nazistas, aos fascistas, eram chamados de capos. Então, este é um capo. Eles se uniram ao regime contra seus próprios irmãos, seus compatriotas, seus conterrâneos. Canalhas, miseráveis, uma página negra na história da Ucrânia, e as pessoas devem se lembrar de tudo isso. E não é como se a guerra acabasse. Se Deus quiser, virá um presidente democrático e amanhã todos esquecerão. Ele falava isso, mas amanhã ninguém lembrará. Não deixem chegar perto da política, melhor ainda se for preso. Deputados costumam falar como se tudo já estivesse mudando, mas sentimos que algo precisa mudar, pois não pode continuar assim. Mas as pessoas observam o que dizem para perceber as intenções do governo e sentem que o governo não tem nenhuma intenção. Sentar à mesa de negociações de forma construtiva. A única esperança é no Trump e naquela informação que foi publicada, e vocês também publicaram, falaram sobre isso, sobre o fato de que o FSB começou a agir contra Zelensky. Especifique como exatamente eles começaram a agir e por que isso vai se manifestar. FBI, não FSB? Por enquanto FBI, desculpe, FBI. Então, o FBI realmente começou a investigar toda essa turma. Ontem fiz uma transmissão ao vivo com muitos espectadores. Agora, enquanto conversamos, as visualizações aumentam. Ninguém mais trouxe essa informação. Não só na Ucrânia, mas em todo o espaço russo e ucraniano, especialmente na Ucrânia. Eu fiz a tradução completa do discurso de Donald Trump Jr. Ele também teve muitos acessos nos Estados Unidos, só que em outra plataforma, não no YouTube, no Rumble aqui, ele teve muitos acessos. Aqui é uma quantidade enorme. Ele causou um grande impacto nos Estados Unidos. 2 ou 3 vezes, Donald Trump Jr. mencionou o sobrenome Zelensky. Foi dito claramente que houve interceptação de e-mails e áudios de altos funcionários. Algumas pessoas fizeram um acordo, passaram informações para Vitkov sobre todos esses casos. O FBI, a inteligência e o HSI têm, em 20 anos, 20 mil mensagens, milhares de funcionários. Todas as informações estão lá, agora estão sendo processadas por IA. Anunciaram que nos próximos 2 meses haverá prisões, provavelmente começando nos Estados Unidos. Já disse na minha transmissão e repito, se prenderem alguém nos Estados Unidos, essa pessoa certamente vai delatar alguém. E mais cedo ou mais tarde, essas conexões vão levar até os nossos corruptos. E esses corruptos também devem ir para a prisão, e as pessoas precisam saber de tudo isso. E no geral... Bem, tudo isso é muito sério. Por que é difícil acreditar em mudanças na proteção do setor energético? Ainda não superamos o escândalo de Mindzygate. Sabemos que ninguém foi responsabilizado, ninguém pagou nenhum dinheiro, continua Sveridenko. Sobre a necessidade de conseguir dinheiro, de onde pegar, onde, não está claro, mas definitivamente não há dinheiro suficiente para proteger a infraestrutura, o setor energético, para o próximo ano. Em relação a isso, foi desenvolvido um plano de resiliência para Kiev. Esse plano de resiliência precisa de 67 milhões de hryvnias. É preciso investir no plano de resiliência como ele se apresenta. Bem, as pessoas podem assistir. Vamos ter um vídeo no nosso canal com a arquiteta que vai explicar isso. Mas o que é importante nesse plano? Se você ler, tem um ponto interessante lá. Eles recomendam proteger obrigatoriamente os órgãos contratantes contra a perseguição por violações processuais durante o período de compras emergenciais. Em condições de guerra, é enfatizado que é necessário proteger imediatamente os órgãos contratantes contra a perseguição criminal injustificada.
Ou seja, vão destinar 278 bilhões de hryvnias. Esse valor será destinado para toda a Ucrânia e essa quantia, como eu disse, para Kiev. E imediatamente há um ponto de que não se pode mais perseguir. No ano passado isso não existia, mas aconteceu com Mindy Jade e neste ano já não se pode mais perseguir como nós. Recomendo, com sua permissão, nós ainda vamos voltar, você disse tudo certo aí, nós ainda vamos voltar. Não se esqueça dessas estruturas de proteção. Ninguém, nada. E agora sobre isso aqui. Isso aqui se chama legalização da corrupção. Lá vocês usaram a palavra perseguição não motivada. Não motivada, eu mesma tirei isso do plano específico de resiliência. Quem decide se é motivada ou não? Aquele que rasgou o dinheiro, os caras vieram até ele, vocês sabem, isso não é motivado, então vão embora, não me toquem. Você mencionou cerca de 200 bilhões de hryvnias, o que equivale a 5 bilhões de dólares. Do bolo, 500 bolos que seriam suficientes para uma enorme quantidade de pessoas, clãs e todos os outros. E quando as pessoas ouvirem isso agora, pessoas, independentemente de vocês gostarem de mim ou do que eu digo ou não, façam a si mesmos uma pergunta. Com essas quantias, é vantajoso terminar a guerra? E é preciso entender, não é só o clã de Zelensky que se alimenta disso, até a chamada oposição também vai se banquetear com bilhões de dólares, com centenas de milhões. Tatiana, até os menores clãs de Kiev estão lucrando milhões de dólares por mês com a guerra. Alguns mantêm papagaios falantes que aparecem nas transmissões e se dizem oposição, às vezes até criticando Zelensky. Os pseudo-opositores, os quase-opositores, isso é um absurdo. Agora peço especialmente que você preste atenção ao Medici Gate. Além de tudo isso, o processo claramente emperrou. Isso já é óbvio, o processo emperrou. Hoje, Gordon faz o anúncio do último domingo. Sensacionalmente, isso vai virar tudo de cabeça para baixo. Enfim, pessoal, vocês vão se animar. Ele faz uma entrevista com esse Stilerman ou Stippelman, sei lá, o suposto arquiteto dele, desses mísseis Flamingo. Eles passam horas falando e dizem, sabe o quê? No meio deste ano, ou seja, em alguns meses, vamos ter mísseis balísticos que alcancem 850 quilômetros. E Gordon diz algo como, você provavelmente sabe de alguma coisa. E esse cara responde, é preciso lançar 2. A Rússia não sabe interceptar balísticos. Até aprender, mas por enquanto não sabe. Em 2030 lançamos em Lubyanka, no Kremlin, lá lançamos ao mesmo tempo e enfim a Rússia está acabada. E Gordon diz, estão vendo pessoal, logo teremos vitória, tudo vai dar certo. E eu fico sentado ouvindo isso, Tatiana, pessoas sentadas de um país que é pobre, totalmente mergulhado em corrupção, onde o cemitério é quilométrico. Até esses canalhas falam a verdade, que nas aldeias já não há mais homens. Durante a mobilização, matam as pessoas. Eles discutem sobre bombardear com mísseis a capital de uma potência nuclear, e a potência é agressora, sem dúvidas. Ninguém está justificando ou negando, mas vocês cogitam bombardear uma potência nuclear achando que eles vão simplesmente se render ou assistir em silêncio porque a Ucrânia tem o Flamingo e está nos bombardeando. Entendo, vejo essa tendência claramente. Ninguém justifica, especialmente o inimigo. Por exemplo, aqui não divulgam quando bombardeamos alvos importantes na Rússia. Eu vejo as fotos, é que para mim é dia nesse horário, lá é noite, e eles bombardeiam à noite. Eu vejo, 50 drones atacaram tal fábrica, importante para a Rússia, tal, passam algumas horas, alerta aéreo em Kiev, alerta aéreo na região de Kiev. Entende? Isso são vidas de alguém, isso é propriedade de alguém, mas nem Zelensky, nem Stilerman, nem Mindish, entende? Essa é a diferença em Israel. Lá todos lutam de verdade e lá podem morrer. E morrem parentes das pessoas mais importantes. Por exemplo, o irmão de Netanyahu morreu numa operação séria, isso é grave, irmão de sangue, e lá morrem crianças. Agora, ministros, netos e, resumindo, membros das famílias, enquanto na Ucrânia e também na Rússia é a mesma coisa. Todos eles tomam decisões sobre o início da guerra, sobre a escalada, sobre os bombardeios. Aqueles que estão em segurança, cujas famílias estão em segurança, e quando sua família não sofre, você não pode tomar decisões objetivamente. Porque se esse Yuzik, esse porco, fosse levado para a linha de frente, se o Kachevoy, o Pikalov, o Dalkov
fossem para a linha de frente de verdade, onde os caras arriscam a vida e a perdem. Eles, me desculpe, e o Kuleba também, iriam se desesperar, desculpe a expressão, e pensariam, e o Zelensky, talvez seja a hora de encerrar isso para que meus amigos não morram? E ele agora está sentado em um conto de fadas e contando, meu filho cresceu, os taipidas estão lutando. Bem, vocês entendem, isso já é demais. Eu não quero dizer que isso faz melhor para as pessoas. É só um absurdo. E eu peço às pessoas, escutem, respeitem-se. Se vocês gostam de alguém lá, apenas se respeitem, não precisam me amar. Mas pelo menos enxerguem o óbvio, isso não pode continuar assim. A pessoa está em um estado inadequado, não pode governar o país, toma decisões pelas quais depois todo o país sofre, a Ucrânia como um todo e o povo. Vai responder por isso. Quando falaram sobre esse plano de resiliência, nosso guia Viktor Kuleba disse que Oleksiy Kocharenko estava presente lá. No ano passado, Oleksiy Kocharenko veio ao nosso programa e disse que era necessário nomear um comissário militar para controlar o setor de energia. Para onde vai o dinheiro? O que foi restaurado? O que não foi feito? Quem vai controlar agora? Viktor Kuleba diz que ninguém, nem o ministro da Energia não, estamos falando de 278 bilhões de hryvnias. Especificamente sobre Kocharenko, é uma pessoa muito rica, a vida toda esteve envolvido com assuntos do governo, com o orçamento do Estado, e ele já não é jovem, tem mais de 70 anos. Se não me engano, ele se entrega de corpo e alma nesses programas. Ele conta, você citou uma quantia, estou falando de 5 bilhões de dólares. Coloca um comissário ao lado desse valor, qualquer um vacilaria por alguns milhões. Com certeza. Você não vai controlar nada, não importa o quanto gritem, esses vigaristas formam panelinhas, organizações anticorrupção e associações públicas, mas nada disso importa no sistema atual. Você não terá controle. E, na verdade, a única saída é acabar com a guerra, fazer reformas, aquelas reformas que reduzem os gastos do governo. Esse pedaço do bolo a gente não precisa, outro pedaço do bolo a gente não precisa, e a gente não precisa de guerra, porque com a guerra, com certeza, a Ucrânia não vai se desenvolver. Mas uma certa porcentagem de pessoas, claro, vive sua melhor vida. São eles que insistem que estamos condenados a lutar com a Rússia para sempre. Quem disse isso? E você tem competência para tirar essas conclusões? E mais, Tatiana, aliás, nos seus programas, eu nunca disse isso, só falei nos meus, as pessoas podem verificar minhas informações. Em Israel, nunca permitiram pessoas de uniforme militar. Não quero usar o termo militares para não ofender, mas não se pode dizer isso de forma alguma. Apoio à liberdade de expressão, mas em Israel a censura militar ocorre de uma só maneira. Não se pode ir ao ar? Não se pode uma pessoa fardada vir ao jornal e contar. Ali nós bombardeamos, ali fomos bombardeados. Mas nosso Estado deve mobilizar assim, retirar direitos de alguns e manter guerra com a Palestina, isso você não vai ouvir. Lá, um adido de imprensa autorizado vai chegar e dizer: realizamos tal operação, tivemos tantas perdas, matamos tantos, tais são os planos. As pessoas ouviram a informação oficial e todo o resto fica fora do ar. Os nossos, desculpe, idiotas em 2023 mostravam nos mapas, estou falando desses especialistas agora, pseudo, imagina, agora atrás de você, atrás de mim, vai ter um mapa. E eles diziam, aqui é a contraofensiva. Vamos lá? Aqui vamos fazer um lanche no que deu. Num grande fiasco, é ridículo. E as perdas humanas? Agora eles só estão aí sentados. Estou falando desse Gordon, vamos bombardear lá. Já estão falando dos alvos, de quantos mísseis vão lançar. Estou tendo um déjà vu, aonde quero chegar. É preciso tirar essas pessoas do ar. E sabe por que deixaram eles participarem desses programas? Eles vão chegar ao poder em breve. Isso é uma coisa, isso é uma coisa. E a segunda, 90% desses programas são para intimidar. Escuta, cara, e agora até mulheres... Agora, cara, escuta, mais cedo ou mais tarde você vai ser mobilizado, você vai morrer, mais cedo ou mais tarde eles ameaçam, vão vir os homens do Kadyrov, aqueles, os centros de mobilização do Putin, vão te mobilizar, vá ao seu centro de mobilização, deixe que te matem, esse é o seu destino. Ou os russos vão fazer a mesma coisa com você. Ou seja, o cara tem a escolha. Os seus próprios vão bater nos rins dele, no melhor dos casos, ou talvez até matem ele durante a mobilização e mandem para a linha de frente, e lá, algum idiota de comandante vai mandar ele como carne de canhão. Vocês estão ouvindo essas histórias? Não removem os corpos do campo de batalha porque lucram contando-os como desaparecidos, fazendo isso com o próprio pessoal deles.
Tatiana, aqui não precisa de inimigos. Não precisa nem do Putin, nem da KGB, nem do exército russo, nem dos homens do Kadyrov. Ninguém, são os próprios. Eles fazem tudo, tanto na propaganda quanto no campo de batalha, em todo lugar. Isso não exclui pessoas boas e decentes. Não digo que todos sejam assim, mas é um fenômeno generalizado. E por isso, pesando tudo isso, só podemos chegar a uma conclusão. A guerra precisa acabar. A Ucrânia precisa fazer reformas, elas já deveriam ter sido feitas não ontem, mas anteontem. Eu insisto, no nosso país nenhuma reforma fundamental foi feita, nenhuma em todos esses anos. A responsabilidade, voltamos de novo à responsabilidade. Não tem como sem isso. O dinheiro da energia sumiu, ninguém é responsável. Agora estão colocando novos, mas não há culpados. Se não aceitarmos essas condições de paz, não haverá ninguém que será responsável por isso. Porque agora todos dizem, Ursula, Aimer, Stub e Zelensky, que não se pode aceitar essas condições, pois contradizem a Constituição. E se as condições forem piores daqui a 3 meses, nenhum deles será responsabilizado. E, na verdade, ninguém será responsabilizado. Certo? Aqui você faz uma pergunta, mas quero responder a outra que está dentro do que você disse. Ninguém é responsável por isso. Veja, agora você vai para o espaço público. Estou falando por mim mesmo. Você levanta o tema do Medici-Gate, mandam você calar a boca e ir para a linha de frente. Você levanta o tema da corrupção, mandam você calar a boca e ir para a linha de frente. E por que as famílias de deputados e servidores públicos não estão lutando? Sabe o que eles respondem? Falam que isso é populismo, que você sabe que não vão lutar, que é o seu país, então vá defendê-lo. Veja só, Ermac, no cargo de chefe da comissão de advogados, vai defender os militares. Tatiana, Ermac, que os roubou, que violentou o nosso país, vai defender os militares que arriscaram suas vidas. Esse é um cinismo que provavelmente a história mundial nunca viu. E ninguém tem reclamações contra eles, e eles vão absolver todo mundo. Mas sabe quem vai ser o culpado? Mikola, que não quer ir para a guerra, simplesmente um homem que não quer ir para a guerra, ele vai ser culpado de todos os pecados. Não pode votar, não pode ser eleito, não pode viver. Agora, apresentam à Rada Suprema uma lei sobre a nação titular. O que vão fazer? Medir crânios, DNA Tatiana. Tenho a impressão de que há uma filial do Partido Comunista da Bielorrússia na Ucrânia. E eles simplesmente pegam tudo o que o Putin inventou na propaganda, eles dizem, pessoal, o que vocês inventaram, a gente já tem aqui. Olha, isso a gente já tem, isso também e isso também. Agora eu já não quero mais falar sobre esse assunto das runas e tudo o resto. Só cometem erros, estão repetindo tudo o que a Rússia faz, em vez de fazer algo 180 graus no sentido oposto ao da Rússia, aí sim teríamos resultado, mas desse jeito estamos nos transformando na Rússia na sua pior forma. Donald Trump declarou a Reuters que está seriamente considerando a possibilidade de os Estados Unidos saírem da aliança. Rubio, que participou da reforma da Constituição de forma que o presidente não possa tomar sozinho a decisão, o presidente americano, de sair da OTAN. Ele fez isso em 2023 junto com outro democrata. Mas agora Donald Trump está falando sobre isso e Rubio também diz que a OTAN é realmente importante. A liderança político-militar vive uma ilusão, pois o Ocidente nem sempre ajudará. Considera-se até que Trump retire os Estados Unidos da OTAN. A questão é como a Europa vai nos ajudar então, porque eles realmente vão cuidar de si mesmos. E Bloomberg diz que se não acabarmos a guerra agora, teremos que lutar por mais 1 ou 2 anos. E nós dizemos que contamos com o Ocidente e Zelensky expressa uma posição clara contra Trump. Sendo europeus com o que estamos contando... Sabe, algum tempo atrás eu divulguei uma informação que, na verdade, era exclusiva, porque não vi ninguém repetir isso, muito menos na imprensa. Eu disse que existe o risco de chegar um momento em que Trump, além de cortar o compartilhamento de informações de inteligência, ou talvez nem corte, mas existe o risco de que Trump se recuse a vender para a OTAN armamentos que eles nos fornecem por outros programas também. E você já pensou se isso acontecer? E você sabe que, se não me engano, não lembro quem, o Whittaker, acho que foi ele, disse hoje que esse risco realmente existe, só que ele falou de forma velada. A Ucrânia sempre surge nos argumentos. Ajudamos a Ucrânia, por que não nos ajudam? Outros parceiros da OTAN, vejam, vamos separar aqui uma parte da OTAN, do Trump, caso alguém precise dessa informação, e uma parte especificamente da Ucrânia. Então, sobre a parte geral.
Ninguém, nem nossos espectadores, gasta onde não tem interesse, exceto por caridade. Mas a OTAN não é uma instituição de caridade. Você acessa a internet, usa inteligência artificial, por exemplo, e digita lá. Me dê uma tabela dos gastos dos membros da OTAN por ano, só que não em porcentagem, mas em números absolutos. E você vê que os Estados Unidos dão mais dinheiro do que qualquer outro ali. Ninguém chegou nem perto. Os Estados Unidos, longe do outro lado do oceano, não estão na zona de risco em relação à Rússia e o Irã não tem alcance até lá. Você entende, né? É isso. E a Europa, justamente, todos os outros membros da OTAN, a maioria dos membros da OTAN, eles estão justamente na zona de perigo. E veja o que está acontecendo. Trump diz: vocês não estão me ajudando. Trump? Me desculpe, ele não atacou nenhum lado decente, só o dos terroristas. Mas ele não estava de acordo com eles. Desculpe, ele não disse para a Europa: eu vou atacar o Irã e vocês têm que me ajudar porque são membros da OTAN. Ele já tinha atacado e só depois começou a falar sobre isso. E como ele pode compartilhar com parceiros que o traem? Antes disso, você se lembra quando Ursula e Merz vieram a Mar-a-Lago? Macron dela lembra? Eles receberam instruções, eles abraçaram o Trump e diziam: Donald, nós vamos fazer tudo. Eles foram embora sem fazer nada, e tudo saiu ao contrário. Então, Tatiana, diante disso tudo, Trump está certo sobre a justiça ou não? Pessoal, se é preciso alinhar isso com vocês, entendem? Alinhar, isso significa como isso funciona na prática. Vamos pegar a palavra conciliar e explicar o que é isso. Isso é tipo, alô, Starmer, vamos atacar o Irã, esse tipo de coisa. E onde está a garantia de que Starmer não vai vazar isso para algum lugar? Onde está a garantia? Vocês percebem o comportamento deles? Estão formando uma coalizão anti-Trump. E se amanhã Starmer disser ao vivo que Trump planeja atacar o Irã, não o apoiamos nisso. Zelensky observa o que Trump fala e contra quem ele está. Depois tira fotos com essas pessoas e faz declarações contrárias. Só isso. E se a América, eu vou ser honesto com vocês, eu não quero isso. Vou falar sinceramente. Eu quero que a América saia da OTAN. Mas se isso acontecer, digamos assim, eu entendo perfeitamente a motivação, mas o que a Europa vai fazer então? Eles nem conseguem derrubar um drone. Então todos estamos em perigo, inclusive a Europa. E tudo o que precisa ser feito é voltar aos valores básicos da civilização ocidental. Alinhar tudo isso com o Trump. Liberdade de expressão, expulsar alguns que foram trazidos para a Europa de forma errada, trazer o capitalismo de volta, liberdade de mercado, comércio. Não é o Trump que está exigindo tudo isso. Pessoal, coloquem aí, por favor, uma multa por, sei lá, cabelo branco, cabelo claro. Isso são, bem, valores, bases da civilização, bases dos valores da civilização ocidental. E isso parece que o Trump, sabe, acordou e inventou alguma coisa. Sim, é preciso comprar alguns recursos dos Estados Unidos em vez da Rússia. Sim, deve sair mais caro, mas os Estados Unidos não vão bombardear a Europa, já o Putin vai. Essa é a diferença. Vocês ainda podem continuar cultivando e desenvolvendo. Putin, China, em vez de serem parceiros dos Estados Unidos, entende? Se houver comércio com os Estados Unidos, então os Estados Unidos não vão impor tarifas contra vocês que prejudicam tanto a sua economia. Veja só, Tatiana, eu vivi a minha vida toda, e você também, e nossos telespectadores, mas todos nós reconhecemos BMW, Mercedes, Porsche, isso é potência. Mas todos eles estão em crise, as vendas caem, estão indo à falência, não tem nenhum lucro. Volkswagen, Grupo VW, Audi, Volkswagen, Skoda e todos os outros. Foi isso que aconteceu. Então quem é o responsável? Líderes desses países europeus usam essa retórica. Mas por que fazem isso? As pessoas perguntam isso não porque esses líderes sejam idiotas, mas porque são financiados por empresas e pressionadas por globalistas com outros interesses. Que foram eles que causaram toda essa confusão. E na essência fazem a mesma coisa que Putin, com pequenas diferenças, levando em conta que, afinal de contas, não é a Rússia. E aí aconteceu esse confronto, e nesse confronto se ganha muito dinheiro, mas quem é que morre? Ucranianos? Ucranianos, sim. E se voltarmos novamente à questão da Ucrânia, nesse contexto, 2/3 do Senado precisam aprovar isso. Para que Trump anuncie a saída da OTAN e para que os Estados Unidos saiam da OTAN, é necessária a aprovação do Senado. Se garantirmos nossa segurança e dependermos apenas das garantias de segurança dos Estados Unidos e também quisermos que elas sejam formalizadas pelo Congresso, isso nos dá alguma confiança? Porque agora vemos que o Senado provavelmente não terá a palavra final será de Trump.
O mesmo pode acontecer com as nossas garantias de segurança. Você está falando especificamente no contexto das garantias de segurança que discutimos no acordo de paz? Estou entendendo corretamente? Garantias de segurança para a Ucrânia. Primeiro, para as pessoas entenderem, não é simplesmente talvez a gente dê, talvez não. Na mesa de negociações, nós damos garantias de segurança de forma clara. Elas são ratificadas pelo Congresso. E o Congresso, Tatiana, ratifica, porque são os Estados Unidos. E ontem foi o Biden, hoje é o Trump, amanhã pode ser outra pessoa, um tal de Ruby. Mas o Congresso ratificou e o presidente não vai conseguir cancelar isso. E lá tem muitos democratas. E, acredite, eles vão ratificar. E repare, por que a OTAN não quer nos dar garantias de segurança? Dizem que o Trump é tão ruim assim. A OTAN nem sequer considera, os europeus não consideram, ninguém considera, exceto o Trump. E as reclamações contra o Trump são constantes, porque só ele nos promete alguma coisa, só ele. Então, garantias de segurança, um Congresso sólido, e isso está sendo feito para a Ucrânia. Por que não aceitamos essas condições? Nem discutimos. Sair do Donbás, deixar o Putin levantar as mãos, pronto, ficaram com medo. Não, em troca recebemos garantias de segurança e um fundo de 800 bilhões. Isso é sobre a Ucrânia, sobre o futuro da Ucrânia, que está em uma situação lamentável. Mas Zelensky não aceita essas condições. Ele não aceita essas condições e eu vou explicar isso separadamente. Não aqui no ar, mas separadamente. Lá começaram as manipulações. Gordon atua como propagandista desse regime, ele atua e diz que ele não tem direito pela Constituição, ele não tem direito pela Constituição. Eu disse isso, entrego essa terra à Rússia e reconheço, ele não tem esse direito. Ordenar que as forças armadas da Ucrânia saiam de Donbás não significa entregar ou reconhecer Donbás. São ações totalmente diferentes. O povo está sendo enganado. Na era da inteligência artificial, sejam inteligentes e usem essa tecnologia. Mas já retiraram tropas de outras regiões da Ucrânia, certo? Isso já aconteceu antes. Já discutimos isso há muito tempo e na época não disseram que era inconstitucional, mas de outro jeito. Que havia perigo de perder o pessoal militar, que para preservar a vida das pessoas era preciso retirar as tropas. Foi assim que falaram, Tatiana. Sim, essas manobras ocorreram em todas as guerras, em vários países, inclusive no Oriente Médio, Israel e na Segunda Guerra Mundial, repetindo-se 1000 vezes na história. Mas a questão sempre é, o que está em jogo? O poder de Zelensky, guerra, morte, horror, pesadelo, falência ou um fim terrível, mas com chance de futuro e o fim das mortes? Essas conversas de que os russos vão entrar, que há áreas fortificadas importantes, fortificações, tudo isso, pessoal, ninguém está dizendo, russos, entrem, por favor, e continuamos lutando. Não é isso que está sendo dito. Estamos saindo do Donbás. Além de tudo, discutimos uma zona franca, discutimos que a Rússia talvez recue um pouco lá, e depois vem as garantias de segurança, e depois tudo está em nossas mãos. As pessoas não conseguem entender. As garantias de segurança estão em nossas mãos. Mesmo o que discutimos não garante a paz, mas nosso sucesso econômico. Quando a Ucrânia for livre e economicamente forte, isso sim garantirá segurança. Se o Trump sair da OTAN sem a decisão do Senado, mas é preciso a decisão de 2/3 do Senado. Talvez eles consigam, talvez não, mas é disso que estamos falando agora. Se o Trump sair da OTAN, os europeus vão ter que fazer alguma coisa, organizar novas alianças, pensar em quem vai se unir com quem. Será que essa é uma oportunidade para a Ucrânia se unir a alguém e se aproximar da OTAN? Agora vemos que isso pode não ocorrer, então talvez devêssemos buscar outra aliança. No Conselho de Paz do Trump não participamos porque a Rússia está lá. Agora teremos chances de unir forças com alguém. Eu proponho começar a discutir isso somente se o Trump sair da OTAN. Enquanto isso não acontecer, não faz sentido. Mas quero dizer outra coisa. Eu sei, você perguntou isso porque já estão rolando especulações. E agora vamos criar uma nova aliança aqui, militar e todo o resto. Isso tudo é conversa fiada. Ninguém quer correr o risco de entrar em guerra com a Rússia, e a Ucrânia está na zona de risco de guerra com a Rússia. Só os Estados Unidos podem se comprometer com ela, pois a Rússia não fará nada contra eles, mas pode agir contra outros. Em teoria, ninguém faria isso conscientemente. Sim, eles não podem iniciar uma guerra nem transformar a Ucrânia em escudo da Europa. Podem usar forças por procuração, mas ninguém quer enfrentar a Rússia diretamente.
Por isso, não há nada para discutir, mas quero destacar outra coisa. Durante 20 anos, nos alimentaram com um conto de fadas sobre a União Europeia, dizendo que isso era sucesso e agora estamos em guerra, não estamos na União Europeia. Ela mesma está prestes a ser reformulada. Há muitas críticas à estrutura da União Europeia e aos líderes, não aos países. Por 20 anos nos venderam essa história sobre a OTAN e agora ela está prestes a colapsar. Você entende do que falamos? Então a conclusão é que esses eram objetivos falsos. As pessoas eram alimentadas com objetivos falsos, pessoas chegavam ao poder com objetivos falsos, com slogans falsos, faziam emendas falsas na Constituição. E hoje é praticamente um apocalipse. Com certeza podemos chamar o que está acontecendo de uma catástrofe. Ainda nem começaram os bombardeios ao abastecimento de água. Entende do que estou falando? Por isso, considerando tudo isso, que as pessoas comecem a pensar e exigir para si e para a Ucrânia e não por Zelensky. Você falou que podem bombardear sistemas como o de água. Discutimos isso com o especialista Olé Popenko. As pessoas escreveram um comentário, escreveram para mim, pessoalmente para mim. Parem de assustar as pessoas das quais nada depende, cidade de Kiev, sigam em frente. Outra pessoa comentou, já deixei meu comentário, você não estava no programa, mas falam com você. Eles e Elisievich sempre espalham negatividade, tornando tudo confuso, e é isso mesmo, que mesmo sem eles tudo está ruim, ou você fala algo bom, ou se não tem nada de bom, fique quieta, quem pode fazer alguma coisa? Eu acho que isso é para comentar. Vou começar pela segunda pergunta. Isso é pura mentalidade soviética, só fale coisas boas. Sabe, lá em Chernobyl, explodiu, ele não nos considera. Aconteceu lá? Lá pessoas morreram. Digam coisas boas, vão ao telemaratona, conversem com Gordon, lá dirão que amanhã vamos bombardear o Kremlin e estamos vencendo. Só tivemos 50 mil baixas em 5 anos de guerra. Amanhã teremos um futuro brilhante e lá contarão tudo a vocês, como na Coreia do Norte e Rússia. Mas aqui falamos a verdade. Aquela acusação que fizeram contra você, de que você está assustando alguém. Eu mesmo já defendi essa tese, promovi isso por alguns anos. Os ucranianos são capazes de lidar com a verdade. Se um adulto não consegue aceitar a verdade, lidar com ela. Zelensky, isso prejudica a Ucrânia. A guerra é dolorosa, precisa terminar, há corrupção e o país está de joelhos. Se você não entende, não é adulto ou maduro. Ajudamos a resolver esse problema. Nenhum país no mundo se tornou bem-sucedido e livre enquanto escondia alguma coisa. A quem expõe o problema e ainda por cima propõe uma solução, deve-se agradecer. Mas na Ucrânia, sabe, o culpado é quem expõe o problema, não quem o cria. Quem rouba é considerado bom. E quem fala sobre isso é inimigo, agente do Kremlin, e aí as pessoas já ficam indignadas dizendo, só nos falem coisas boas. Imagine, Tetiana, um adulto pedindo, me conte mentiras, só quero me sentir bem. Foi assim que as pessoas ficaram burras. Obrigado. Quero destacar que essa pessoa afirmou ao vivo que não compraram os conjuntos sanitários. Isso é caso bombardeiem os sistemas de água ou o esgoto pare de funcionar. Esses conjuntos serão necessários. E Zelensky disse que as comunidades precisam se preparar para isso, né? Ou seja, os ativistas comunitários já podem procurar as comunidades, as administrações locais ou os conselhos rurais. Provavelmente lá não haverá esse problema, mas nas cidades haverá. Pode-se procurar os órgãos executivos locais, esclarecer, pressionar e exigir isso deles. Por isso quero fornecer essa informação às pessoas. Bem, você disse, você conversou com especialistas? Eu não acredito muito nisso tudo, que é preciso exigir algo de alguém, conseguir algo de alguém. Entende, Tatiana? Espero estar errado. Há previsões que preferia que não se cumprissem. Se ocorrer um bombardeio desses e Putin neutralizar os sistemas, reclamar ou exigir não mudará nada. Será uma catástrofe igual. O fundamental é evitar esses bombardeios e acabar com a guerra, pois, se algo tão terrível acontecer, não será o fim, ainda haverá mais depois. Você diz, uma pessoa adulta vai lidar com isso, vai conseguir, se algo acontecer, bem, uma pessoa adulta vai tomar alguma decisão. Então, se resumirmos nossa conversa, quem não quer essa decisão é o nosso presidente, ele também é um adulto capaz de lidar com qualquer decisão. Então, qual é o problema? Na verdade, não, pois ele tem dependência psicológica da guerra, reconhecida por especialistas dos serviços secretos americanos, psiquiatras e psicólogos. Ele está em um estado obsessivo e com dependência psicológica da guerra. O que isso significa?
É quando ocorrem tais mudanças na consciência, quando você acorda de manhã. E se você imaginar que agora não há guerra, toda essa sua proteção, o monopólio absoluto da força, do poder, da mídia, de tudo, da verdade. De certa forma, ele pode se sentir inferior e até perder o propósito de vida, caindo em depressão profunda se já não estiver. Tudo isso é muito sério, mas, já que estamos fazendo um balanço, vamos lembrar. Ontem, Kaia Kallas estava na cidade de Kiev, no aniversário da tragédia em Bucha. Ela estava em Kiev e disse: Vladimir Alexandrovich, você sabe, 90 bilhões estão em questão. E então, Zelensky interveio e disse: agora nosso inverno está em perigo, Tatiana. A primavera só começou e o inverno já está ameaçado. Isso é só conversa. Falamos sobre a infraestrutura hídrica. Se for bombardeada ou danificada, o inverno chegará em seguida. Como dizia Klitschko, depois do outono vem o inverno, e na Ucrânia até o outono é frio. E então, uma nova tragédia, e então, um novo sofrimento. Enquanto isso, pessoas morrem. Por quê? A própria Kaia Kallas diz: você sabe, Vladimir Alexandrovich, não podemos dizer quando você estará na União Europeia, a data exata, mas temos uma boa notícia para você. Da renda dos ativos de Putin congelados, 80 bilhões de euros. Desculpe, 80 milhões de euros aqui nós conversamos, Tatiana, por 50 minutos. Esse valor de 80 milhões de euros basta para sustentar a Ucrânia e sua guerra nesse período. Não estou brincando, é só calcular. Obrigada por essa conversa sincera. Gente, por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, deixem comentários, inscrevam-se no canal do Denis. Tudo de bom. Obrigada por estarem conosco. Mandem perguntas. Nos próximos programas, Tatiana vai selecionar as melhores e responderemos.